Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, do versículo 12 até o 15. Êxodo 17, de 12 a 15. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te rendemos graças, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem nos sustentado o Senhor, apesar de nós. Que o Senhor venha falar ao nosso coração no dia de hoje, na noite de hoje, de modo especial, sobretudo e especialmente aqueles que atravessam desertos abrasadores, que passam por estreitos quase intransponíveis. Que o Senhor possa trazer ânimo nessa noite, que o Senhor possa trazer renovo aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dos exercícios que eu sempre gosto de fazer é visitar esses textos bíblicos do passado e rastrear acontecimentos na vida de muitos servos de Deus que passaram por momentos de extrema dificuldade, de desertos abrasadores, momentos dificílimos. E esses episódios, eles sempre trazem para nós lições preciosas. Se aqueles servos do passado, eles venceram essas dificuldades e essas coisas foram registradas ali na palavra de Deus, é para que nós possamos olhar para elas, sermos edificados e nos enchermos de esperança para atravessar os nossos próprios desertos. E aí foram muitas essas ocasiões em que o povo do Senhor se deparou com muitos inimigos, muitas vezes inimigos dentro de sua própria família, no meio de sua própria parentela. E Amaleque foi um desses inimigos terríveis. Segundo alguns estudiosos, eles faziam parte de uma tribo de nômades, e esses nômades se opuseram ao povo do Senhor desde sempre, sobretudo na travessia do deserto. E alguns estudiosos dizem que eles eram descendentes de Esaú. Ninguém sabe ao certo, mas enfim. Então, nas escrituras, Amaleque, pela forma de agir, pela forma traiçoeira de agir contra o povo de Deus, é considerado um dos tipos do adversário. Ele está sempre à espreita do povo de Deus e se aproveita das oportunidades de maior fraqueza ou de maior cansaço. E não é à toa tantos avisos de Deus para que vigiemos e oremos. Muitas vezes esses ataques vêm de uma forma súbita, nós não estávamos preparados ou deixamos de vigiar por algum tempo, e essas coisas acontecem da forma mais absurda que nós possamos imaginar. E muitas vezes
momentos que nos deixam perplexos. Muitas vezes os inimigos do homem, são aqueles de sua própria casa, no meio da sua própria parentela. E a batalha aqui descrita começa no versículo 8 e vai até o 16. É interessante que vocês leiam todo o contexto. Trata-se de um dos inúmeros ataques dos amalequitas na travessia do deserto. E nós temos falado muito e de muitas maneiras sobre a avalanche de lutas que o povo de Deus tem enfrentado desde tempos remotos até os nossos dias. Nunca se viu tanta agonia pela qual o povo de Deus tem passado. São pedidos de oração que chegam de todas as partes, com as mais diferentes motivações. São enfermidades graves, são opressões demoníacas, encrencas familiares sem conta nas vidas de outros tantos, com as mais diferentes motivações, entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges, perseguições as mais absurdas, servos de Deus presos por anunciarem o Evangelho, cristãos martirizados em vários lugares da terra, atentados múltiplos em igrejas. Nunca se viu isso de uma forma tão intensa como nós temos visto. Eu não sei se vocês lembram, quando o presidente do Zâmbia, ele, por ter declarado que o seu país é cristão, ele foi duramente criticado pela comunidade internacional. E nesses dias, vimos também, através da mídia, o ataque sofrido por igrejas cristãs no Sri Lanka, matando mais de 300 pessoas de uma só vez. Homens-bomba entraram nessas igrejas e fizeram um estrago tremendo. Que coisa mais absurda, meu Deus! Não há sossego em lugar nenhum. E aí nós paramos, somos surpreendidos a cada curva do caminho, com aflições sem conta. Nenhum de nós tem escapado dos embates da vida. Que o Senhor nos ajude a sermos encontrados fiéis. E aí eu queria dizer a vocês, e haja desertos, e haja fé, e haja coração, e haja juízo, e haja graça sobre nós. Nós precisamos orar para que haja mais graça sobre nós, para que o Senhor nos ajude a atravessar esses momentos difíceis e sairmos dele mais do que vencedores. A hora é de unidade, de comunhão. Por isso nós estamos sempre fazendo apelos à igreja para estarmos juntos nesses momentos de culto, nesses momentos de celebração, nos cultos de oração. Orar em unidade pode muito, por sua eficácia, a súplica do justo. E quando muitos justos se juntam diante do Senhor para clamar, nós abalamos o trono de Deus. Que o Senhor possa trazer essa consciência à igreja de estarmos juntos mais do que nunca. A hora de unidade de fé, a hora de comunhão, de orarmos juntos. Um reino dividido não subsiste. E nós oramos normalmente nos nossos cultos, nas nossas reuniões de oração, é 1 hora apenas. Será que 1 hora nós não podemos tirar para estarmos juntos aqui, sentados ou ajoelhados, no ambiente climatizado, para orar ao Senhor antes que a grande perseguição chegue sobre nós? Porque nós não imaginamos, acho que a gente não imagina que essa perseguição pode nos alcançar, e pode sim. Essa coisa tem acontecido de uma forma tremenda em toda a face da terra. E a gente olha para a igreja perseguida como fosse algo muito distante, que não acontece, que não pode acontecer conosco. Pode sim. Quantas coisas têm acontecido à nossa volta, quantas notícias têm chegado até nós dos campos missionários. Nós fazemos parte da igreja do Senhor sobre a terra. E que nós possamos ter essa consciência de estarmos juntos, em unidade, clamando ao Senhor, apesar de todos os desertos pelos quais temos passado. Há 2 princípios aqui no texto. Nós estamos vendo Êxodo 17, de 12 a 15. Há 2 princípios
princípios que chamam a nossa atenção no texto lido, e ainda um terceiro que está implícito. O primeiro princípio, a necessidade de manter as mãos levantadas em oração. O versículo 12 diz: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de um lado e outro, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Um do lado, outro do outro. As mãos de Moisés pesadas, cansadas, ele já estava exaurido da batalha, mas ele estava ali, firme. As mãos erguidas de Moisés falam de oração, de comunhão. A liderança precisa de oração. A liderança precisa que nós estejamos juntos, ombro a ombro, levando a obra do Senhor adiante. Ninguém faz a obra de Deus de forma solitária. Somos igreja, somos corpo e precisamos desesperadamente uns dos outros. A liderança de Moisés, ele tinha que estar firme em atitude de oração e comunhão com Deus em favor do seu povo. Parece-nos que quando Moisés parava para olhar a batalha, o cansaço e o desânimo prevaleciam. É isso que acontece quando a gente batalha só. Mas quando nós entendemos que estamos todos juntos, a coisa flui, porque nós somos humanos, nós somos de carne e ossos, no caso aqui mais osso do que carne. Mas o que eu quero dizer a vocês é que, e quero fazer essa declaração publicamente, preciso de todos, desesperadamente. Tirar os olhos do Senhor e colocá-los no problema posterga a vitória e faz o inimigo alcançar vantagem sobre nós. Ergamos as nossas mãos em oração juntos, sem esmorecer. Busquemos companheiros de oração que nos ajudem a erguer as mãos nas horas de desânimo e de maior cansaço. O verdadeiro líder não foge das lutas, mas precisa de seus liderados em unidade de fé e de oração. Estou chorona porque eu durmo com o pastor Malta. E a gente aprende tudo dormindo junto, dizia minha sogra. Inclusive, chorar. Está vendo? Segundo princípio aqui, a necessidade de levantarmos altares ao final das nossas lutas, dando ao Senhor toda a honra e toda a glória. Versículos 13 a 15 dizem assim: E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto no rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é a minha bandeira. Adorar e agradecer é preciso. Foi o que fez Moisés ao final do combate. A bandeira do Senhor foi erguida. E foi erguida e tinha um significado memorial. A pergunta é: a quem temos atribuído as nossas vitórias? A nossa destreza, a nossa inteligência, ao nosso próprio esforço humano? A quem ou ao que nós temos levantado as nossas bandeiras? Tudo que somos, temos ou sabemos vem do Senhor, e é por causa dele que estamos aqui de pé. E eu queria chamar a atenção de vocês para a necessidade de erguermos altares diante do Senhor. Muitas vezes o deserto e o altar se misturam. E eu não estou falando de altar de pedra e cal, mas altar no coração, onde nós erguemos uma bandeira viva do Senhor em nós,
para aqueles que estão à nossa volta possam compreender que nós estamos de pé, porque o Senhor é a nossa bandeira, porque o Senhor é aquele que nos vai conduzindo em triunfo diante de cada peleja, de cada luta pela qual passamos. Que o Senhor Ele nos ajude a compreender essa verdade, que possamos hastear essa bandeira bendita no alto dos nossos altares. Jesus precisa ser visto em nós. Bandeira é insígnia. E uma coisa que eu trago sempre na memória era o fato de que o povo de Deus, na travessia do deserto, ao se acampar no deserto, cada tribo levantava a sua bandeira. E eu gosto muito dessa ilustração, eu gosto muito dessa imagem. E aqui o Senhor diz que, Moisés diz que o Senhor é a minha bandeira. Jeová disse, o Senhor é a minha bandeira. E eu quero declarar nessa noite, o Senhor é a minha bandeira. Que o Senhor possa nos fazer compreender isso em nome de Jesus. Testemunho não se esconde, se ergue. Que bandeira temos levantado? Que altares temos erigido? E a quem? E aí vem o terceiro princípio que está implícito no texto, mas que nós podemos percebê-lo. Os desertos produzem altares. Parece que há uma ligação estreita entre desertos e altares. Atravessá-los pressupõe lutas, crescimento, mudanças profundas e significativas. Tudo isto demanda confiança naquele que pode nos acudir e refrigerar no calor abrasador dos nossos desertos. E eu me lembrei agora do meu neto Davi, quando eu contava a ele a história daqueles amigos de Daniel jogados na fornalha, e ele dizia: vovó, o Senhor ligou o ar-condicionado da fornalha. Eu digo: foi, meu filho. O Senhor sempre liga o ar-condicionado do céu nas nossas fornalhas, porque senão nenhum de nós estaria aqui. E aí a gente para e começa a olhar os desertos. Todos os homens de desertos, homens e mulheres de desertos, foram homens e mulheres de altares. E há quem diga que o deserto é a oportunidade para os altares. É a escola de profetas. E a lista é grande, mas só para citar alguns nomes: Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Elias, Josafá, Davi, entre outros. Todos esses foram homens de desertos e homens de altares. Todos foram adoradores fiéis do Senhor. Apesar dos desertos, talvez os desertos tenham sido o fator desencadeador dessa adoração plena na presença do Senhor. Porque quando as coisas estão muito bem, as pessoas tendem a esquecer do Senhor. E aí, esses homens todos, no furor dos combates, aprenderam a ser grandes guerreiros. É no furor desses combates que são forjados os grandes guerreiros. E eles eles atribuem a sua vitória ou as suas vitórias àquele que é digno de altares, o nosso Senhor e Salvador. Altar é lugar de adoração genuína, mas é lugar de sacrifício e de morte da velha vida e do velho eu. E eu repito, deserto é oportunidade para os altares, é sala de aula de Deus, é escola de profetas. Quantas coisas tenho aprendido nos desertos? Quantas coisas nós todos temos aprendido nos nossos desertos? O que é que a gente aprende aqui rapidamente? Primeiro, estejamos atentos no meio das nossas batalhas. Ergamos as nossas mãos em oração e que não venhamos a nos distrair com o furor do combate. Busquemos companheiros de oração que nos sustentem as mãos quando cansados enfraquecermos. Precisamos estar juntos mais do que nunca. A hora é de unidade. E eu quero ver esses guerreiros de Deus juntos comigo, orando e clamando ao Senhor. Segunda coisa, não nos esqueçamos de levantar os nossos altares de adoração ao Senhor e declarar que Ele é o autor da nossa vitória. Ele e somente Ele
é a nossa bandeira, é o Jeová Nissi. Em terceiro lugar, não temamos os desertos, eles produzem verdadeiros altares. Não é castigo de Deus, é sala de aula prática, é escola de profetas, é oportunidade de Deus para que construamos nossos altares de adoração, gratidão e honra ao nosso Deus. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos seus corações, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.